Eu acabei de chegar na China. Eu tô aqui numa cidade justamente onde tem uma fábrica que é a grande surpresa da minha viagem, que é a fábrica da Tarmac Works, na verdade é a fábrica da Ixo, onde são feitos os carros da Tarmac Works. E também, eu não sei se é lá, mas é bem possível que sejam feitos os carros da BR Classics. E eu fui autorizado, eu consegui uma autorização do Felix Wong, né, que é o dono da Tarmac Works, para poder gravar, filmar como que é a produção de uma miniatura de diecast, né? Uma miniatura que a gente coleciona, né? No caso, aí são as miniaturas da Tarmac Works. Isso nunca foi feito antes, né? Eu tive essa autorização especial, foram meses de negociação e era uma das coisas que eu estava justamente vindo para a China para fazer isso, né? Eu vou participar aqui, eu fui convidado para participar de um evento, né? Como atração especial, né? Como convidado especial. E uma das coisas que eu pedi para acontecer era que eu pudesse visitar uma fábrica para filmar para vocês como que funciona, como que é feito, como é produzido uma miniatura, né? Isso não existe, esse material não existe. Então eu estou bem ansioso para isso. A gente vai chegar na fábrica daqui a pouco, né? Acabei de vir de trem lá de Hong Kong e daqui a pouco a gente vai chegar na fábrica e aí eu vou poder gravar, claro, né? Com supervisão, porque tem muitas coisas que são secretas, né? Na produção, então algumas coisas a gente pode gravar, outras coisas nem tanto, mas eu acho que a maior parte da produção vai dar para gravar, então espero fazer um vídeo muito legal aqui. Antes que eu comece aqui, antes que eu chegue na fábrica, não deixe de se inscrever aqui nesse canal, né? Porque afinal de contas esse é um conteúdo que você não vai ver em outros lugares. Deixa sua curtida também, acho que merece, né? Uma curtida com um vídeo desse. Também deixa seu comentário, me fala o que você acha dessa experiência que eu estou vivendo aqui na China, e também mostre esse vídeo para algum amigo seu, porque eu tenho certeza que muita gente vai gostar muito desse vídeo. Vamos lá então. Bom, eu estou aqui na fábrica da Ixo, aqui na China, né? Eu fui convidado para vir aqui para conhecer como que se fabrica uma miniatura, e eu estou muito feliz porque eu conheci aqui o dono da fábrica da Ixo, que é um português, o Jean, e ele vai nos ajudar aqui a mostrar como que funciona, quais são os processos para a gente conseguir fazer uma miniatura, né? E a Ixo tem um padrão incrível, eles fazem para várias marcas, inclusive para a Tarmac Works, fazem para a BR Classics também, então tem muitas coisas legais que eu quero mostrar por aqui. Deixa eu virar a câmera porque tem muita coisa para mostrar para vocês. Segura aí. Bom, como que funciona? Essa parte aqui do escritório deles, né, é um escritório, a gente pode ver aqui, tem várias pessoas trabalhando, e essas pessoas trabalham essencialmente, essas daqui trabalham essencialmente com os projetos, né? Então eles, o que acontece? Você quer fazer uma réplica de um carro, então eles têm que escanear o carro real, eles têm que ir com um scanner até o carro real, e aí eles pegam todas as proporções, todas as medidas do carro. A partir daí eles mandam para um CAD, né, para um programa de 3D, que é onde eles traduzem as formas do carro para o computador, e aí a partir daí eles conseguem começar a criar o carro na escala, né? Eles começam a fazer o carro desse tamanho, né? Traduzir o carro real para essa escala menor. Então eles fazem isso, começa com o scanner do carro, né? A gente tá vendo ali, tem algumas pessoas trabalhando com isso, né? Eles estão trabalhando em novos projetos, e aí você, ali por exemplo, né? Então você faz o scanner do carro, você manda para o computador toda essa informação dos carros reais, e aí eles começam a trabalhar em como que vai ser esse carro em escala, né? E como que vão ser feitas as peças de tudo isso, porque você tem que adaptar, né, para o tamanho certo. Então isso daqui é muito interessante, tem vários samples, né, que eles chamam, que são o que eles estão trabalhando. E aqui tem várias coisas da Tarmac, por exemplo, né, que eles têm trabalhado, e a gente vê que isso daqui são tudo samples, né, são tudo amostras
que eles fizeram para a Tarmac Works. Então, e a gente pode ver aqui, tem inclusive na tela, justamente eles estão trabalhando com as coisas da Tarmac Works por aqui, ó. Então tudo isso daqui são projetos da Tarmac Works, né, que já fizeram todo o scan e agora eles estão trabalhando para tornar isso daqui, fazer isso daqui em uma miniatura. Então, muito interessante esse projeto. Cadê o Jean? Jean, esse daqui é meu amigo Jean, ele é o dono aqui da Ixo. Olá, tudo bem? Jean, primeiro, obrigado por nos deixar vir aqui e mostrar como que funciona a fábrica, né? Claro, a Tarmac Works também autorizou isso. E então aqui começa a produção do carro. Aqui, quer dizer, isso daqui já é o 3D que vai se transformar no molde da miniatura. Exatamente, aqui começa tudo o que é o início para dar o processo ao molde. Entendi. A produção só pode, como é die-cast, só pode ser feita com molde. A resina funciona de outra maneira. Ah, entendi. A resina não precisa de molde. Ah, não precisa? Não precisa de molde injetável. É outro tipo de entendi. molde. E então aqui o 3D, depois do 3D aprovado, então aí podemos seguir para o molde. Tá, então quando você vai aprovar isso daqui com o fabricante, você manda o 3D para ele ou você manda impresso em 3D? Manda o 3D para o fabricante, por causa das licenças, Tá. E manda o 3D para o cliente, que neste caso é a Tarmac. Entendi. Vai uma impressão 3D. Entendi. E aqui a gente vê várias amostras, né? Então, inclusive tem aqui essa Ferrari, né? Quem tem a licença da Ferrari é a Ixo. Eles têm várias licenças para poder fabricar réplicas. Então, eles têm eles sublicenciaram a licença do grupo Maoxiong, que hoje detém a marca Ferrari, né, para poder fazer réplicas. Então eles têm essa sublicença para poder fabricar. Então, a partir daí que eles fabricam, eles têm que mandar para o cliente, né? Aqui a gente está vendo várias coisas da Tarmac Works, vários produtos, para eles poderem aprovar. Eles mandam em 3D, né, para ter a aprovação. Qual que é o próximo passo, já? Portanto, o próximo passo, quando o 3D está aprovado, então é começar a fazer os moldes. Entendi. Demora depois do 3D aprovado, demora cerca de 45 a 60 dias até termos o molde pronto. Entendi. Que é o que vamos ver a seguir. Podemos ver? Podemos, sim, senhor. Então vamos lá. Bom, a gente chegou aqui na fábrica e eu tenho que falar mais alto aqui porque, claro, tem muito barulho por aqui, mas esses daqui são os moldes, né? Quando a gente fala que o processo de die-cast, né? O processo die-cast é justamente você colocar um líquido, um metal líquido dentro de um molde. Então esse é o processo de você fazer uma miniatura. Então esses daqui são moldes de ferro, são muito duros, você precisa de guindastes para levantá-los e mudá-los de lugar, porque isso daqui é muito pesado, você não consegue levantar. E cada carro precisa de pelo menos 4 moldes, porque você tem um para a parte de metal, você tem outro para a parte de plástico, que é o interior do carro, alguma coisa assim, as peças. Você tem outro molde que é para as partes transparentes, vidros e tudo mais, lanternas. E você tem um outro molde que são os pneus. Então você precisa para cada carro pelo menos 4 moldes. E esse conjunto de moldes é a parte mais cara do processo todo, porque ele custa hoje, para a gente ter uma ideia, cerca aí de $20 mil o conjunto com 4 desses moldes. $20 mil, né? Então o que acontece? Você teve lá o 3D, né, que a gente estava mostrando, e aí vem aqui para a fábrica que você produz o molde em cima do 3D. Então tem máquinas que fazem as cavidades do molde. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse molde de uma peça de plástico. Então ele vai mostrar aqui pra gente como que é isso. Essa peça de ferro, ela tem as cavidades aqui para fazer justamente essas peças de plástico que estão aqui. Então vem um outro molde aqui, a tampa do molde, ele encaixa, você injeta o plástico líquido, né, o material, o ABS líquido, e aí você, quando abre, ele tem isso daqui pronto, né? Então você tem essa, qual que é o nome disso? A grelha? A grelha pronta. Então você está vendo aqui que tem todo o interior do carro, o chassi, né? Você tem tudo, escape, né? O escapamento, tudo mais. Todas as peças de plástico estão aqui. Para-choque. Então isso daqui é uma parte de plástico do carro, né, de ABS, mas você tem outros moldes que são, aqui ele trouxe, olha que legal, ó. Então isso daqui, ó, veio de um molde de metal.
que é exatamente, é muito parecida, a técnica é muito parecida. Entendi. O metal entra por aqui, preenche as cavidades e depois sai a carroceria. Entendi. Então, e aí você junta essa peça com aquela ali para montar o Neste carro. caso da carroceria não pode ser um molde igual a esse. Não tem que ser Tem que ser outro. um molde de 4 cavidades, que é a parte de baixo, a parte de cima e a parte de frente e a parte de trás. Por causa da carroceria que é mais em 3D. Ah, entendi. Do que uma peça mais flex. Essa peça aqui então é para esse tipo de molde, é aquela, né, ele produz esse tipo de peça e aqui precisa ser um molde diferente, que é mais complexo porque o carro realmente ele tem vários lados, né? Então esse daqui é um carro 1:64. Por exemplo, para sair a gente chama-lhe este engraving, digamos assim, para sair estas linhas do molde, Sim. se for um molde assim de baixo e de cima, não consegue sair, não é? Sim. Precisa de uma peça aqui do molde, digamos uma peça aqui, que é para fazer o engraving dessas linhas. Entendi, E igual à parte da frente, funciona da mesma maneira. entendi. Muito legal. Bom, e aí, quer dizer, você tem os moldes aqui, tem a injeção, e aí o produto que a gente vê que sai dos moldes é justamente essas peças aqui. Então, né, a gente vê isso daqui bastante pesado em Zamac. Zamac isso daqui, né? Zamac. Que é uma liga, né? Que é de vários metais, né? Que é zinco, alumínio, magnésio e eu esqueci o resto, mas e cobre também, né? Então você injeta isso dentro desses moldes todos aqui e aí você tem essas peças, tem as peças de plástico e tem isso. Aqui a gente tem para 1:64, né? A gente tem isso e claro, né? Ele sai da máquina, ele sai do molde desse jeito e aí ele precisa ser lixado, ele precisa ser trabalhado para que você tenha o produto final. O que você tem aí? Tem aqui uma nota muito interessante também, porque a linha da Tarmac Global tem o chassi em metal. Ah, entendi. Ou seja, o que é que a gente faz aqui? Isto é o Challenger da Tarmac. Uhum. No mesmo molde metemos a carroceria e o chassi. Entendi. Porquê? Porque vai ser tudo injetado em metal. Aham. E assim a peça é igual. Deste lado tem o chassi e deste lado tem a carroceria. Entendi. Então, Enquanto neste carro aqui já era diferente. que é Aqui de era plástico, diferente, né? porque o chassi era de plástico, então a gente opta por meter no molde duas carrocerias, Entendi. porque assim Economiza. economiza a injeção. Entendi. Tá. E aí, quer dizer, vocês fizeram isso daqui. O que acontece depois disso? Depois disto, temos que fazer todo o trimming, porque a peça sai do molde assim em bruto. Sim. E depois é preciso cortar estas partes que não é preciso, lixar, polir, para depois ir para a pintura. Entendi. E a gente pode ver a pintura? Podemos, Como que é? sim, senhor. Então vamos lá, deixa eu cortar aqui pra gente seguir lá na frente, porque tem muita coisa aqui, olha que legal, ó. Cara, muito interessante isso. Vamos ver qual que é o próximo passo agora. Bom, antes da gente partir para a pintura e outros detalhes, eu parei aqui para ver isso. Isso daqui são as peças de Zamac. Ele chega assim bruto aqui na fábrica. Isso daqui é muito pesado, eu não consigo levantar isso daqui, é muito pesado. E essa daqui é o metal, né? A liga de metal chamada Zamac, que vai virar uma miniatura. Então eles colocam dentro dessas máquinas aqui o Zamac puro, ele é derretido aqui, ele é aquecido aqui com uma temperatura muito alta, e ele é derretido, e aí sim o molde é colocado aqui dentro, o Zamac líquido, né, metal líquido, depois de derretido, ele entra dentro do molde, e aí ele faz justamente a miniatura. Mas isso daqui, ó, é da onde começa tudo. É justamente o princípio, né? É a parte de Zamac que vai virar uma miniatura, ou várias, né? Então, deixa eu ver aqui se a gente consegue ver isso. Essas daqui são as máquinas injetoras, né? É daqui que você coloca o molde, injeta o Zamac líquido, né, depois de derretido, e aí ele vai tomar, ele vai ficar com o formato do que você quiser, do que tiver dentro do molde. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar alguma coisa aqui disso. Bom, então aqui a gente está vendo como que são para você fabricar pneus. Então essa borracha ela chega aqui
ela chega desse jeito, né? Essas partículas aqui. Esses sacos aqui, eles são colocados lá em cima da máquina, que eles são aquecidos e eles derretem, né? Viram um líquido isso. A gente pode ver aqui que fica uma borracha meio líquida, tá vendo? Uma pasta. E aí entra aqui, ele está tirando justamente os pneus dessa máquina, que tem um molde ali dos pneus. Ele está tirando as pecinhas de pneus que estão aqui, né? Ele está tirando tudo manualmente para isso daqui virar pneus. Então a gente vê como que chega aqui, ó, tá vendo? Isso daqui já são os pneuzinhos que vão nas miniaturas. Então deu para entender, né? Eles pegam um material ali puro, esquentam ele, passa no molde e aí do molde sai isso, né? A gente pode ver que aqui justamente, ó, tá vendo? Ó? Isso daqui já foi modelado e ele é um material de borracha. Ele é mais mole, né? Para poder fazer a borracha dos pneus, um material sintético. Então, olha que interessante isso. E tudo isso faz parte de uma linha de produção, né? Porque você tem injeção de metal, injeção de plástico, acrílico, de borracha também para fazer os pneus e tudo mais. Tudo isso daqui vai gerando várias pecinhas para poder formar uma miniatura. Quando as peças saem do molde ali, quando elas saem justamente dessas máquinas injetoras, eles vêm para essas mesas aqui, onde você tem a grelha, né, excuse me, você tem a grelha aqui, né, que sai, como sai da máquina, né, da injetora, e aí essas pessoas, elas cortam, tá vendo? Ele está cortando ali com o alicate para separar as peças e depois lixar. Essas peças aqui, elas já foram cromadas, né? Então aqui a gente tem o que sobrou, né, do que ela está tirando ali, e tem as pecinhas que vão formar, sei lá, um para-choque, alguma peça cromada. Então eles vão separando tudo que sai da máquina injetora para poder fazer isso. Aqui na frente a gente tem também a mesma coisa, o mesmo trabalho, só que aqui são peças transparentes que vão fazer o vidro, que vão fazer as lanternas, os faróis e tudo mais. Então elas vão separando, ó, que nem ela está fazendo aqui, ela vai separando, ela vai cortando e depois lixando isso daí para separar, e aí viram um monte de pecinhas que vão compor os carros, né? Aí depois disso daqui elas vão para adesivagem, pintura, esse tipo de coisa. Mas todas essas mesas aqui são para isso, são para você separar o que sai da máquina, né, nas peças, tá vendo? E aí você consegue ir formando cada uma das pecinhas que vai formar o carro. Bom, Jean, o que aconteceu então? Qual que é o processo? Portanto, quando vimos a peça que saiu do molde, tiramos todos os excedentes que vêm junto à carroceria, polimos a carroceria e depois fica uma peça assim, que vai depois entrar neste robô. É um robô de pintura, é isso? É, exatamente. Vai entrar neste robô de pintura. Tá. Vai agarrar nestas molinhas. Sei. E entra lá para dentro, quase se consegue ver ali para dentro, espreitar pelo buraco. E vai pintar da cor que se pretende. Entendi. Neste caso estão a pintar uns volantes a preto, antes estavam a pintar, isto é um primário, o carro não é desta cor. Oh, primer, isto né? é um primário, é porque o carro é metalizado. Sei. Vai com um primário. Neste momento o robô está a pintar isso, mas neste caso depois foi pintado em vermelho, em que podemos ver aqui já o resultado final. Vem assim, depois já eles pintados. Entendi. Aqui já foi feito um controle de qualidade, porque já estão nos três. E aqui ele vê... E ele faz o controle de qualidade e já se separa para começar o assembling. A montagem. A montagem. Tá. Então aqui ele está verificando se está tudo certo com a pintura. Sim, se tem bolha, porque às vezes pode ter uma bolha. Ou mesmo partículas de sujeira. Exatamente, poeiras. Tá. E aí ele vai colocando aqui o que já está ok, o que ele aprovou, o que ele não aprova ele devolve para ser lixado e feito, né? Novamente. Entendi. E aqui agora, qual que é o próximo passo? Agora vai para a montagem. Isto é importante dizer, que isto é feito com todas as pecinhas do carro. Nossa, aqui nós estamos a ver uma carroceria. Sei. Mas tudo é pintado. As lanternas, sim, o chassi, os bancos, o do tablier,
Os vidros, este processo segue com a tal história dos 4 moldes por carro, sim. o molde dos transparentes, os moldes do plástico, o molde da carroceria e os moldes dos pneus. Os pneus não precisam de pintura, mas precisam de tampografia. Quando há um carro de competição, leva o Michelin, o Pirelli no pneu. Entendi. E isto é feito com todas as pecinhas do carro, leva esse procedimento. Legal. Vamos ver então qual que é o próximo passo agora. Portanto, o próximo passo será, podemos ver a tampografia dos outros elementos, porque há elementos que são pintados e depois de pintar ainda levam com a tampografia. Para meter os logos, os frisos, os strings, não é? Que se chama. Sim. Tá bom. Vamos agora passar à tampografia. Legal. Vamos lá. Bom, a gente chegou aqui numa parte que é onde eles pegam e fazem a pintura, mais um processo de pintura, né? Então o que acontece? Você tem aqui esse produto que a gente estava vendo agora há pouco, que ele já foi pintado, né? Ele teve uma pintura dele e aí agora ele precisa de alguns detalhes para serem pintados. Então, por exemplo, essa parte aqui do para-choque tem que ser pintado de uma outra cor, que é esse cromado aqui. Isso aqui não é cromado, é uma pintura, é uma tinta que parece cromado. Como que é feito isso? Eles pegam uma máscara, eles fazem isso com uma máscara de pintura. Então você precisa pegar isso daqui que a gente está vendo, que ele coloca o molde lá dentro, né? Ele coloca a miniatura lá dentro e aí ele faz com spray na mão esses detalhes da pintura, né? Então olha aqui, ó, como é delicado isso, ó. Aqui, ó, só algumas partes podem ser pintadas de uma outra cor. Então você tem todo esse detalhe aqui para fazer. Você tem que criar uma máscara para cada pedacinho para pintar de uma outra cor. Então, e é com esses equipamentos aqui. Eles fazem a máscara e aí eles pintam à mão cada um desses. Tem umas loucuras aqui que assim. O que é isso daqui? Isso aqui é a grelha. É a grelha deste carro. Entendi. É a grelha. E o que é que acontece? Ele aqui está a fazer também a máscara para a grelha da frente, já vem com preto. Entendi. Aqui tem o preto do interior da grelha. Primeiro ele pinta Primeiro pinta de cinzento e depois leva o interior a preto. Cada um desses precisa de uma máscara. Exato. Aqui faz-se logo para os 4, não é ao mesmo tempo, mas para os 4 buraquinhos, para as 4 grelhas. Aí tem umas coisas que ele está me mostrando aqui que são incríveis. Ó. No vidro, por exemplo, para a gente entender qual que é a dificuldade das coisas. No vidro, você tem já a aplicação da máscara para pintar os contornos aqui do vidro, né? Então do teto solar, do vidro e também os limpadores de para-brisa. Então tudo isso exige máscaras para você fazer essa pintura. Isso daqui é uma máscara, né? Isso daqui é uma máscara que eles usam. Então em algum momento, tá vendo que tem uma abertura ali embaixo? Justamente ali passa tinta para eles, passa o spray para eles poderem fazer esses detalhes finos. Então é uma loucura isso, a gente não tem noção de como que funciona, porque a gente não está nesse processo, né? Mas é uma loucura isso, porque você tem que fazer uma máscara para cada detalhe. E ele estava me mostrando aqui, por exemplo, que tem uma pecinha que vai nessa van da Tarmac Works, que dá uma olhadinha nisso, ó. Aqui, ó, são as luzes que vão na frente do carro. Então essa parte aqui, essa haste embaixo que segura as luzes, ela tem que ser vermelha e o resto de outra cor. Então eles têm que fazer uma máscara minúscula de milímetros para pintar de vermelho e o resto não. Então isso é incrível. É por isso que a gente não tem noção dos detalhes, né? Aqui também temos um bom exemplo de outra carroceria, também da Tarmac, em que leva duas pinturas. Aqui leva a pintura normal e leva a pintura de baixo do carro, em que depois, pronto, está o resultado final já também com as máscaras de pinturas nos vidros, todo este processo, a máscara de pintura na grelha. É aquilo que a gente estava vendo, né? Quer dizer, aqui, ó, tá vendo? A borda, né? O contorno dos vidros foi feito com uma máscara, e todos os detalhes desse carro foram feitos, né? O logotipo aqui, tudo feito com essas máscaras de pintura para chegar a essa perfeição. Então é por isso que às vezes saem um pouquinho, né? Tem um carro ou outro que não tem o que fazer. É um processo manual, tá vendo? Não é automatizado isso. Então um ou outro vai sair um pouquinho fora o adesivo, a pintura, alguma coisa assim. É impossível
ter uma qualidade 100% perfeita em todos. Né? Embora a gente tenha controladores de qualidade em todos os setores, isto é controlado a olho nu da pessoa. Se for um logotipo assim ali pequenino que nem a olho nu se vê, Sim. é normal que o funcionário às vezes não consiga notar, Sim, porque é humano. Sim. E o errar é humano, não é? Em 1000 produzidos, Pois é. 5 com defeito. O objetivo é não haver. Sim, mas é impossível. sempre difícil. Entendi. O que mais, Jean? Agora vamos por exemplo, estávamos a falar na máscara de pintura e nesse departamento, mas como estava a dizer aqui para fazer o logo da Toyota e utilizamos tampografia. Então vamos agora passar à tampografia. Tá bom, vamos lá. Bom, essa daqui é a parte de tampografia, né? Que você pega um carro que precisa de adesivos, né? Porque na pintura não vai dar para fazer porque são detalhes muito pequenos. E aí ele passa nessa máquina que vai colocando várias cores. Então vamos acompanhar aqui, ó. Tá vendo? Ele vai colocar aqui, tem essa parte aqui que não tem preto, então ele não vai imprimir nada. Aí ele vai passar para outra cor, tá vendo? Ele já colocou alguma coisa. Ele vai misturar agora com outra cor e vai formando aqui o desenho que vai dar justamente os adesivos, né? Que a gente chama, que vão ser que vão dar nisso daqui, né? Então ele está fazendo só uma parte aqui isso daqui acabou de ser feito, né? Então isso daqui não dá para fazer na pintura. Isso daqui é uma coisa que seria muito, não dá para fazer com uma máscara. Então é melhor ser feito aqui na tampografia, que é justamente esse processo de você colocar esses adesivos super pequenos com essas máquinas aqui. Então muito interessante, você está vendo? Ó, cada passo ele vai colocando uma carga de tinta de alguma cor, misturando tudo, vai dar isso daqui que a gente está vendo. Então é muito interessante, né, esses pequenos adesivos. Às vezes sai algum fora do lugar, mas é impossível. Você está vendo que o processo ele é semi-automático, né? E faz isso milhares de vezes para você produzir tantos carros. Bom, aqui é mais ou menos o mesmo processo, né? Aqui eles têm essas peças aqui que são dos vidros da van, né, que a gente está vendo ser produzida, e aí ela coloca aqui na máquina o vidro, né, a peça que tem o vidro, e aí essa máquina ela vai colocando, vai pintando, né, esses frisos aqui em torno do vidro. Então olha como que é interessante, ó. Aqui ela imprime, tá vendo? Ela coloca a tinta que precisa em cada um desses vidros para ficar desse jeito. E aí aqui, quando ele termina, ele vai ser montado lá. Então, muito interessante, ela tem que fazer dos dois lados, né, Jean? Porque são os dois lados dos vidros. E aí ela vai juntar isso daqui, né? Sai todas essas peças daqui junto com o resto do carro. Aqui também é a mesma coisa, né? Ele está fazendo esse processo com pneus, né? Porque para esse projeto que ele está fazendo aqui, desse carro, precisa que os pneus tenham um pequeno adesivo da Michelin no pneu. Então ele dá uma conferida e aí a gente consegue ver aqui, ó, o produto acabado. Ó. Olha só que interessante. Isso daqui acabou de ser feito na máquina, que precisa ter esse logotipo, esse adesivo da Michelin impresso no pneu. Então todo esse processo aqui está sendo feito nessa máquina, né? Ele vai passando cor por cor. A gente pode ver lá que tem branco, amarelo, depois azul, preto, e aí ele vai compondo, cada passagem dessa vai compondo o logotipo aqui da miniatura. Para explicar melhor um bocadinho como funciona, isto são as placas de tampografia. Sim. Ou seja, estas placas, que também pode ver aqui, são placas que estão ali metidas. Quando passa a tinta, aqui nos logos, a tinta vai preencher aqui. Entendi. E a esponja vai lá buscar. Por exemplo, aqui é um carimbo. É como se fosse um carimbo. Aqui temos, por exemplo, aqui este carro da Tarmac, em que aqui temos a placa da grelha da Mercedes, sim, que depois vai aqui para uma peça deste Mercedes G-Classe, que é o tal carimbo que está aqui. Agora a máquina vai passar a este carimbo ali. Entendi. A tinta passa aqui e a esponja vai buscar. Entendi. Então ele molha aqui. Exato.
e depois ele vai lá e repete esse padrão ali. O bocadinho vai agora buscar. Entendi. Vai buscar agora e vai colar no pneu. Ah, entendi. É como se fosse um grande carimbo, né? Assim, cara, que interessante isso. Olha que interessante, isso daqui é a base da Ferrari 488 da Tarmac Works, né? E ela tá aqui, né, nesse processo aqui nessa máquina, porque ela tá fazendo um detalhe, tem um detalhezinho pequeno aqui, ó, tá vendo? Ó? Então ela só tá nessa máquina, só tá aqui nesse processo por conta desse pedacinho que precisa para essa miniatura. Então foi feita uma peça para isso, né, um molde para isso, para justamente aplicar ali essa pintura, esse adesivo, para ir fazer esse detalhezinho que você nem vai perceber quando você tiver com essa Ferrari na sua mão, quando esse carro da Tarmac estiver pronto. Loucura isso! Então você vê que assim várias pessoas trabalhando aqui, né? Cada um fazendo uma parte do processo para fazer detalhes super pequenos que a gente não vai nem notar quando a gente vê, ou nota, né? Às vezes a gente até nota que tá fora do lugar o adesivo, mas a gente não tem ideia do processo, de como é complicado esse tipo de coisa. Eu não tinha ideia de que a coisa era assim e eu tô bem impressionado. Vamos ver o que tem depois disso. Ô Jean, que parte que é essa daqui? Que é essa parte aqui da produção? Portanto, aqui temos a parte do water decal, que se chama decalque à água, digamos assim. Sim. Que eu posso mostrar aqui um exemplo, Tá. que é um decalque em papel. Sei. Aqui neste caso serão as faixas laterais do RWB. Pronto. Em que utilizamos esta técnica quando a máquina de tampografia não consegue tampografar a carroceria, seja por motivos de ter muitas cores, que não é neste caso, que é só o preto, Sim. quer seja por motivos da carroceria não ser lisa, não ser plana. Entendi. Como podemos ver aqui, que é outro exemplo, em que a carroceria aqui não é plana, não é? Tem esta dobra aqui. Sim. Esse é difícil de colocar. Então não dá para tampografar, é impossível. Entendi. Então aqui eles vão pôr, aqui está um bom exemplo, em que eles vão pôr aqui o decalque à água, em que ele encaixa ali na curva. Entendi. No caso do RWB, da Tarmac, o que é que aconteceu? Como este carro tem os wheel arches, as cavas das rodas sobressaídas, e esta faixa é aqui na lateral, quando a gente tentava fazer isto em tampografia, porque é só uma cor, é mais simples, devido aqui a esta curva na carroceria, a tampografia nunca saía direita, saía sempre assim para cima, e então optámos por fazer esta faixa neste tipo de técnica que se chama de calcomania, o water decal. Entendi. E assim podemos ter um resultado mais perfeito. Entendi. Isto também é tudo pousado à mão, como podem ver. Sim. Isto é quase uma técnica já muito antiga, mas que continua a resultar muito bem em termos de produção. Entendi. Bem interessante. Agora, depois de todo esse processo que a gente viu, né, de pintura, de produção e tudo mais, as miniaturas chegam aqui, né, eles vêm para cá já pintados em metal, e agora eles vão passar pela linha de produção, que é onde eles vão juntar todas as peças e dar os ajustes finais. Então, aqui, justamente ela está vendo a qualidade, né, o controle de qualidade. Alguns são rejeitados, né, alguns têm aqui uns defeitos, então esses daí não passam. Então, aqui a gente começa a ver como que é a montagem dessas miniaturas. Então, por exemplo, né, ele está colando a grelha na frente da miniatura, né? Ele coloca ali, ela já foi pintada, o carro já foi pintado, e ele coloca ali uma gota de hot melt, né? De cola quente para colocar. Então ele faz os furos ali, né? Para justamente fazer os encaixes que vêm para cá, para ele encaixar isso. Os furos são feitos lá, vem para cá, e aí depois ela coloca mais os para-choques e vai rolando aqui a esteira, né? Vai um passando para o outro,
Ele está colocando aqui mais uma parte os vidros, né? Ele está colando os vidros aqui. Ela está colocando mais uma parte dos vidros. E tudo isso passando por controles de qualidade. Aqui também, né, ela está dando os últimos ajustes aqui nesses vidros, que vão juntando com as miniaturas, tá vendo? Então ela está juntando aqui, colocando essas peças manualmente. Aqui tem o chassi, onde ele está dobrando as peças do chassi, né? Porque olha como ele vem. Ó. Ele vem assim, e aí você tem que dobrar para poder fazer a parte de dentro do carro e aí juntar com as outras peças, né? Como os bancos, por exemplo, para você juntar tudo isso. Então ele está fazendo todo esse processo, ela está fazendo outro. Aqui pega reforça a peça do chassi para que ela não quebre, e assim vai, né? E tem aqui a esteira passando, que um vai passando para o outro, essas caixas, que quando termina um processo vai passando para o outro. E tem vários pontos de controle de qualidade para saber se está tudo ok, né? Então é um processo longo. Aqui cada projeto é um projeto. Esse daqui, por exemplo, tem o interior de outra cor, tá vendo? Então é uma variação de cor. Aqui alguém já juntou as peças do pneu com as peças da roda e com o eixo, e aí ele coloca aqui, ele que faz a montagem do eixo, e depois coloca a base, e aí ele aparafusa para fechar a miniatura, né? Mas não acabou aqui o processo ainda, porque ainda tem mais controles de qualidade para ver se está tudo certo, e aí vai passar para o próximo processo. Essas miniaturas, eles não têm, deixa eu dar a volta ali para conseguir te mostrar. Nesse momento ainda faltam algumas peças, porque se eles passassem por todo esse processo, poderiam quebrar. Então, por exemplo, os retrovisores não são colocados, nem os limpadores de para-brisa, porque senão nesse manuseio eles poderiam ser quebrados. Então eles não são colocados aqui agora, eles são colocados depois, já na fase final, já na parte de embalagem, que é para não ter nenhum problema com isso. E aqui a gente vem para mais uma parte do processo, né? Para mais algumas partes do processo. Então você vê que o que a gente viu ali na outra esteira veio para cá para eles colocarem as últimas peças, né? Então nesse caso aqui eu estou colocando os spoilers traseiros dessa van, né? E também a placa no carro, né? Que é uma pecinha minúscula ali, que é um adesivo minúsculo. E aqui também ele coloca esse spoiler. E vai indo, né? Quer dizer, cada um vai colocando uma pecinha. Eu não sei exatamente o que ela está colocando. Ela está colocando a placa traseira. Aí aqui você vê que ele está colocando na base, né? E ele aparafusa na base o carro. As bases estão aqui, né? Então ele junta tudo e coloca lá. E os carros vão passando por essa esteira e vai passando por todo mundo. Chega aqui já para colocar os retrovisores. Você está vendo que ele vem sem retrovisor, e aí ele coloca uma pequena gota de cola para colocar o retrovisor, e aí é um processo totalmente manual, uma coisa assim, muito artesanal isso, não dá para ser feito com máquina, tem que ser feito por mãos humanas. Então, e aí ele passa para o próximo, que vai colocar mais alguma pecinha aqui, que é um retrovisor, alguma coisa, ele está cortando justamente para entregar para esse daqui. Passa por um controle de qualidade, onde vai ser limpada a miniatura das digitais do outro trabalhador. Então tudo isso daqui é visto, né, para ver se deve continuar ou não na produção ou não, né? Feito mais alguns ajustes. Tem mais algumas peças minúsculas aqui que ela está trabalhando nisso agora. E tudo isso são detalhes, tá vendo? Ali controle de qualidade, as pessoas olham isso daí tem que ser feito por olhos humanos. É colocado então a tampa da embalagem, né? A tampa do acrílico aqui para seguir adiante, porque aqui ele vai ser embalado. Então você tem aqui as impressões da embalagem, que aí a pessoa tira o adesivo e coloca, faz a dobradura aqui nessa caixa, coloca, né? Tá vendo? Todos os Tarmac Works eles vêm com esse certificado de qualidade, né? Com uma numeração, e é ela colocado aqui e finalmente eles são embalados com plástico, né? Cada um deles é embalado com plástico, e aí vem para cá, para a caixa
para ser enviado para o distribuidor, para chegar na sua coleção. Então, olha quanto a gente andou, quantos minutos teve esse vídeo para a gente entender como que é feita, como é feito esse processo todo numa fábrica, o quanto de trabalho, de trabalhadores são necessários para chegar numa miniatura final. E isso é incrível. Agora a gente consegue entender por que sim, tem um trabalho humano incrível nisso. Cerca de 80%, 70% do trabalho é feito por mãos humanas para gente chegar nisso. E claro, algumas pessoas reclamam que tem alguma peça fora do lugar, alguma coisa assim, mas é impossível. Você faz milhares de miniaturas, mesmo com olhos atentos aqui, pessoal olhando, mesmo assim escapa alguma coisa, porque são muitos detalhes, né? São muitas peças, são muitos processos para se chegar até o produto final. Então, eu estou bem feliz de ter mostrado todo esse processo. Nunca foi mostrado um processo de fabricação de miniaturas dessa forma, nunca foi mostrado, não existe em nenhum lugar um vídeo como esse, e eu estou muito feliz de ter tido a rara autorização para mostrar como que é o processo de fabricação, né? Porque tudo isso é sigiloso, tudo isso é um processo muito complicado, mas eu quero agradecer a Pharmacworks por ter me deixado fazer esse processo todo, essa filmagem toda. Claro, o pessoal da Ixo também, que abriu as portas da fábrica, e é você que ficou assistindo até agora para entender como que funciona a produção de miniaturas da Pharmacworks. É isso? Bom, essa empresa é uma empresa que começou com o pai do Jean, lá na Europa ainda, e eles têm uma tradição incrível aí de fazer réplicas, miniaturas de várias escalas, e eles são ótimos em fazer isso, e é daqui que saem as miniaturas para sua coleção. Bom, eu não tenho mais o que mostrar aqui e eu espero que você tenha gostado. A gente se vê então nos próximos vídeos. Valeu!